B, a Brenda, Christopher, o Alcione está no suporte, valeu, Alcione, obrigado. Dai, Eric, Gabi, Peters, Jason, Igor, Jaiane, o Jesus, o Chuchu, isso não é piada não, tá? Jesus está entre nós, e sim, há um Jesus conosco, estamos bem acompanhados, viu? Momento abençoado, então, né? Temos a ilustre presença de Jesus, o Luciano conosco de novo, May, a Melissa colega também está conosco, Nicole, Chuchu, Ricardo, Sofia, Tainá, Tainã, Iago, Yasmin, ok? Estão conosco aí, boa tarde, gente que está chegando, boa tarde. Oi, Melissa, boa tarde. Fala, Jesus. Caiane, boa tarde. Fazer bullying com Jesus é pecado, Carlos, só para te avisar. Fazer bullying. Ô, Chuchu, depois eu vou te apresentar o Jesus pessoalmente. Agora, não sei se apresentar Jesus pessoalmente é bom ou é ruim, né? Não, mas eu também sou filho de José e Maria, então eu me sinto representado. Essa eu não sabia de tu, Chuchu. Nossa, Cristiano no nome não é por nada, né? Então, é nóis. Pois é, tem coisas que eu ainda não sei de ti, cara. Mas, enfim, gente, boa tarde a todos que estão chegando. Ana Bley também chegando. Tá, boa tarde a todos, todas. Yasmin, chegou agora. Enfim, a gente sempre dá aqueles minutinhos de praxe para começar a atividade, né? Então, enfim, esperar mais uns 2 minutinhos aí e a gente começa. O Chuchu, uma das coisas que a gente pensa quando pensa assim, a pessoa tem o nome de Jesus, né? Então a gente pensa, deve ser muito religiosa, né? O que tu acha? É o mínimo, né? É o mínimo que se espera, uma pessoa que se chama Jesus, ir na igreja, pelo menos todo domingo, essas coisas, né? Barbudo, cabeludo, andando só com lenço, que assim. Aquele estereótipo, assim, Não sei se temos desse aí, mas enfim, vamos. Depois vamos ver o homem se pronunciar. Em algum momento ele vai dar a graça dele. Mas enfim, ainda está chegando pessoas aqui, eu estou dando acesso aqui para uns e outros que chegam. Lembrando, Chuchu, que aqui na sala nós temos 36 participantes, 37 agora, alguém está entrando também. Tem muita gente nos assistindo pelo YouTube, tá? Essa atividade está sendo transmitida, está sendo realizada aqui pelo Meet, mas com transmissão lá também no YouTube, certo? Então, nem todo mundo que está nos assistindo está aqui aqui na sala do Meet, né? Mas está nos vendo por outra plataforma. Bueno, podemos, então, começar, tá, Chuchu? Simplesmente honrar o horário que foi marcado. Então, gente, boa tarde novamente a todos e todas, tá? Está conosco aqui o professor Marcos Bartelli, também conhecido como Chuchu, né? Que não tem nada a ver com aquele chuchu que dá em cerca, né? Ao contrário daquele chuchu que não tem gosto, né? Que, enfim, que é insosso, só fica bom com bacon e ovo. Esse chuchu aqui tem conteúdo, tá? Brincadeiras à parte, com chuchu, fruta, lá o legume, mas é só fazendo uma analogia barata. Esse chuchu está aqui para nos proporcionar um momento, tá? Em que a gente pensou com muito carinho. O que vocês sabem? Que essa semana as aulas estão suspensas em função das enchentes que nós tivemos e toda a tragédia que o Rio Grande do Sul está passando, né? Principalmente, claro, nós já experimentamos esses eventos algumas vezes aí no Vale do Paranhana, né? Mas o evento acabou sendo um pouco maior, também está afetando a região metropolitana. Então, toda essa condição que está acontecendo atualmente agora, né, no RS, né, fez com que, por vários motivos, nós não tivéssemos aulas presenciais essa semana, né? Essa semana a gente não tem atividades presenciais. Então, a gente pensou alguma maneira de estar em contato com vocês, estudantes, né? E então nós pensamos em 2 atividades, uma para o dia de hoje, outra para o dia de amanhã, que é para a gente estar minimamente junto com vocês.
essa atividade que vai ser apresentada hoje, a de amanhã, elas não culminam, elas não resultam em avaliações para vocês, fiquem bem tranquilos, tá? Assistam essa atividade de sangue doce, aprendam o que puder, é uma atividade para a gente estar perto de vocês, estar junto de vocês, né, mesmo que de forma virtual, mas, tá, que mesmo não resultando em nenhuma atividade avaliativa posteriormente, é uma atividade que vai trazer algum aprendizado para vocês, tá? E aí eu já de antemão, se tu me permite, Marcos, eu já adianto, né, que o que o Marcos vai trazer hoje aqui, o Chuchu vai trazer, é muito passível de ser cobrado em processos avaliativos, em questões de vestibulares, tá? Talvez mais adiante em Enem, já que o Enem ele precisa de um tempo a mais para programar, fazer os itens, né, que são as questões, enfim. Mas aproveitem esse espaço para aprender um pouco mais sobre o cenário que nós estamos passando. E, claro, sempre que tiverem dúvidas, podem deixar a pergunta no chat ou deixar a pergunta, ou enviar a pergunta, erguer a mãozinha ali para fazer o seu questionamento direto para o professor Chuchu. Certo, gente? Mas não fiquem preocupados vai ter prova depois disso. Não, não tem. Isso aqui é para a gente aprender, né, entender um pouco mais do que está acontecendo e todo o cenário, né, que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Certo? Chuchu, eu vou ficar aqui nos bastidores e qualquer coisa eu me intrometo. Certo? Tá contigo, Chuchu. Então, boa tarde a todo mundo, né? Espero que estejam tudo bem. Hoje de manhã a gente já teve uma conversa também com o pessoal, com os outros alunos, enfim. E a ideia é me apresentar um pouco aqui, eu sou o professor Marcos, né? Mas o meu apelido é Chuchu, então o Carlos sabe bem disso. Não, eu sei que perde um pouco quando fala professor Chuchu, perde um pouco do respeito, né? Da credibilidade. Mas, enfim, é da vida, né? Se eu contasse o apelido do professor Carlos, ele com certeza perderia toda a credibilidade dentro do IF de Rolante. Então eu vou deixar quieto, né? Depois em off talvez eu fale, mas se alguém quiser, né, só perguntar. E aí o seguinte, eu sou professor de Geografia e Atualidades, já estou nessa vida de professor aí há mais de 23 anos, eu acho, 23, 24 anos. E nesse tempo todo, é um ponto que eu falei também de manhã, a ideia é assim, sempre trabalhando, né, as questões de atualidades, eventos extremos, furacão aqui, enchentes em algum lugar, não sei o quê, terremoto e tal, e sempre muito distante, né? Porque, tipo, aqui no Brasil a gente não tinha esses eventos tão marcantes. E desde o ano passado a gente começou a ver, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, uma sequência de eventos climáticos extremos que resultaram, ou estão mostrando que a gente tem uma defasagem muito grande na nossa preparação, no nosso entendimento prévio de como lidar com, a gente acredita que seja o novo normal. Né? A partir de agora, tudo indica, esses eventos vão acontecer com maior recorrência e a gente nitidamente não sabe como lidar com isso, ou não está preparado. Né? E aí, as discussões, por que isso acontece, são várias. Já trouxe alguma coisa de manhã, mas vale ressaltar aqui também. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A ideia desse encontro é, primeiro, trabalhar por que choveu tanto no Rio Grande do Sul ali no final de abril e início de maio, e agora, de novo, no final de semana, por que essas chuvas intensas resultaram, e, no final, como a gente poderia estar melhor preparado ou lidar, né, pegando exemplos de outros lugares do mundo, com essas situações extremas. Eu vou compartilhar, Carlos, aqui o material, a gente só me diz se estiver funcionando direitinho. Deixa eu colocar aqui, e pronto. Apareceu aí para todo mundo? De boa? Beleza, carregou. Então, a ideia é trabalhar essa questão das mudanças climáticas, né, como um elemento decisivo porque a gente viveu no Rio Grande do Sul e o que a gente vai viver, infelizmente, ainda em alguns outros momentos. Bom, para entender o porquê que choveu tanto, tá? Qualquer coisa que vocês tenham perguntas, dúvidas, que nem o Carlos falou, podem colocar aí no chat, podem erguer a mão, podem interromper na hora, não tem problema nenhum, tá? Não precisa deixar para o final, por mim, está de boa. A gente tem essas chuvas, essas precipitações intensas que rolaram no Rio Grande do Sul nas últimas semanas, elas são fruto de uma convergência de uma série de fatores. O primeiro fator, e é um fator normal, foi a chegada da massa polar atlântica. A MPA é uma massa de ar que sai da região polar, ela se forma ali próximo à região da Patagônia Argentina, próximo à Península Antártica, ela surge com uma massa de ar frio e seco, já aproveitando a pergunta que o Carlos me fez em off, ela surge com uma frente fria
Então, ela vai ter uma temperatura muito baixa e ela vai ser seca, mas à medida que ela vai avançando sobre a Argentina e o Uruguai, ela vai recebendo umidade, vai se tornando cada vez mais úmida. Quando ela chega no Rio Grande do Sul, ela está úmida, ela já se carregou de umidade. E qual é que é a situação normal? Né? Numa condição ideal, a massa polar ela vai avançando sobre Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, e ela vai provocando chuvas. Porque o choque do ar frio com o ar quente gera o que a gente entende como chuvas frontais. Então, o ar frio mais denso empurra o ar quente menos denso para as áreas de maior altitude, o vapor d'água condensa, passa para o estado líquido, precipita. São chuvas frontais. E o normal é o quê? Essa massa polar ela vai avançando, gera chuvas frontais na Argentina, Uruguai. Quando ela chega no Rio Grande do Sul, a gente sabe que começou a chover no sul do estado, então a região central, a região norte já se liga que a chuva está chegando. E depois essa frente fria, ela avança em direção a Santa Catarina, provoca chuvas em Santa Catarina, no Paraná, São Paulo, e assim ela vai, até ela se dissipar. Esse é o normal. Isso não aconteceu ali em final de abril, início de maio, por quê? Porque a gente tinha então esse avanço da massa polar, e ao contrário do que é uma situação normal, a gente estava encontrando na região central do Brasil temperaturas acima da média, que a gente vai chamar de um domo de calor. Então, assim, ali em final de abril, pô, pensa, chuzinhos, abril já é outono, a gente está se encaminhando, mês que vem já é início do inverno, é solstício de inverno. E nesse momento que as temperaturas deveriam estar diminuindo, aqui na região central do Brasil, a gente está vendo uma onda de calor fora de época. Goiânia, por exemplo, estava quase chegando nos 40 graus. E por que isso é importante? Porque esse domo de calor, ele acaba impedindo o avanço da massa polar. Então, essa massa de ar chegou aqui no Rio Grande do Sul, encontrou um ar mais quente, provocou chuvas sobre a região centro-norte do estado, mais ou menos aqui assim. Eu circulei no mapa do estado. E não conseguia avançar porque tinha esse domo de calor bloqueando o avanço. Chuvas, chuvas, chuvas durante vários dias. Quando essa massa de ar frio começou a dissipar, outra massa polar chegou. Agora no inverno é comum o avanço das massas de ar vindas do polo. Então outra massa de ar polar chegou, encontrou o ar quente, chuva, 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 de forma recorrente. Então ela perdurou. O que a gente vai chamar de chuvas frontais estacionárias. Não conseguiam avançar, fazer o caminho normal que é em direção à região central do Brasil. Ficaram gerando chuva sobre o Rio Grande do Sul. Só que aí tu tá, beleza. Né? Então a gente tem uma questão que a massa polar, que é um fator inicial, esse domo de calor, ele vai ser ocasionado por um resquício de influência do El Niño. O El Niño foi bem marcante em 2023. 2023. Tá? Foi considerado um El Niño de intensidade alta. E o El Niño, para quem está ligado, ele vai ser basicamente o aquecimento das águas do Oceano Pacífico nessa proximidade, da costa oeste da América do Sul. Então, aqui no litoral do Equador, Colômbia, Peru, essas águas do Pacífico, elas vão aquecer acima do normal. E isso traz como um dos elementos uma temperatura média mais elevada na região central do Brasil. É uma das consequências do El Niño. E isso impede o avanço do ar frio, das massas de ar frio. Ou seja, o El Niño tem como consequência mais chuvas no Rio Grande do Sul. Então, isso que a gente teve agora tinha, sim, uma influência do fenômeno El Niño. Só que, detalhe, em 2024 ele já está perdendo intensidade. Os últimos levantamentos da temperatura do Oceano Pacífico indicam que o El Niño já está se encaminhando para sua fase neutra. A previsão é que para 2024, final de 2024, início de 2025, vai viver um ano de laninha, a gente vai ter momentos de laninha. Enfim, e aí o que acontece? Apesar dele estar perdendo força, do menino estar perdendo força, e aí, El Niño, um nome em homenagem a Jesus, ao menino Jesus, então fica aí o colega do Carlos, né? Está sendo homenageado aqui nessa aula também. Então, o El Niño, ele vai bloquear, vai gerar esse calor mais intenso na região central do Brasil, impedindo o avanço do ar frio. Chuvas. Então, dois fatores. Avanço de massas de ar polar vindas do polo, né? A gente vai ter efeitos El Niño gerando um domo de calor na região central do Brasil. E um terceiro fator que vai ser importante é que a gente vai ter a chegada de forte umidade vindo da região amazônica. E isso é um processo normal. Nós conhecemos, em geografia tem um termo mais técnico, né?
São os jatos de baixos níveis, talvez você já tenha escutado falar, tal, de rios atmosféricos, né? Os rios voadores, mesma coisa. Então, a floresta amazônica, ela libera uma quantidade muito elevada de vapor d'água na atmosfera, e isso gera chuvas, contribui muito com as chuvas na região norte do país. Só que uma parte dessa umidade vai ser jogada para o oeste, bate na Cordilheira dos Andes e é redirecionada para a região sudeste do Brasil. Só que o detalhe é o seguinte, por causa desse domo de calor, esses jatos de baixos níveis, essa umidade vinda pela atmosfera, nesse corredor de vento, não vai em direção à região sudeste, vai ser empurrado em direção à região sul. Ou seja, essa umidade proveniente da Amazônia alimentou as chuvas na região sul do Brasil. E aí a gente teve um volume muito elevado. Eu trouxe aqui, né, só para a gente entender essa dinâmica, que é isso aqui, ó. Isso aqui é Ô, Chuchu, fala. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Assim, ó, quando tem, então, esse domo de calor no centro do país, né, então é sinônimo de que em algum lugar vai chover muito. Porque as frentes... Porque, pelo que eu estou entendendo que tu está explicando, as frentes frias que vêm do polo, né, em direção ao continente não conseguem avançar, são bloqueadas e ficam estacionadas em cima de uma região, né? E aí, só que essa frente fria, ela pode ser alimentada em termos de umidade que vem lá do norte do país, por essa mecânica que tu falou, mas eu também vi esses dias, e eu quero que tu me diga se faz sentido ou não, que às vezes, para ajudar a alimentar essa umidade que está estacionada, às vezes tem algum sistema de alta pressão em cima do mar, na costa, empurrando umidade de cima do oceano para cima do continente. Sim. E aí tu vai ter dois fatores abastecendo em termos de umidade essa frente que não consegue avançar. É isso? Sim. Ocasionalmente, a gente vai ter uma área de alta pressão que também contribui com isso, né? Então, a gente acaba tendo, nesse momento do que a gente viu no Rio Grande do Sul, uma série de fatores e eles foram convergindo, que a gente chamaria de uma tempestade perfeita, né? São esses vários elementos se somando e acarretando chuvas muito intensas. Então, se eu tenho uma área sobre o oceano que está alimentando ainda mais de umidade, eu vou intensificar essas chuvas. Então, é isso. A gente tem exatamente essa lógica. E aí, Carlos, eu trouxe aqui essa ideia, né? Pode ser vista aqui. A gente tem, repara, o avanço do ar frio, que está representado aqui. Então, eu tenho essa onda de ar frio avançando, a MPA, massa polar, ela está aqui, ó, e ela se estaciona sobre o Rio Grande do Sul, tá? E, ao mesmo tempo, a gente tem a umidade vindo da região amazônica, faz esse movimento aqui, ó. E vocês podem reparar que esse domo de calor que a gente tem na região central gerou pouquíssimas nuvens aqui no centro do Brasil. Né? Sim, tudo gira em torno disso, né? Exato. A base da circulação atmosférica é a troca de energia entre as áreas de alta pressão e baixa pressão. Né? Então, onde é frio e é quente, a gente tem o ar circulando, e à medida que ele vai circulando, a gente vai ter tempestades, ventos sendo formados, e por aí vai. Essa é a ideia. Só que aí, Carlos, o que acontece? Não bastasse resquício de El Niño, frente fria, domo de calor, rios voadores, a gente tem um elemento que vai ser central e que vai carregar, vai amplificar esses processos, que são as mudanças climáticas. E sim, a gente vai entender que essas mudanças climáticas elas estão se impondo a partir do momento que a gente entende a ocorrência de fenômenos climáticos extremos acontecendo de forma mais recorrente. Tá? Então, a ideia é assim, mas aqui no Rio Grande do Sul, a última vez que aconteceu foi lá em 2023, foi ano passado, setembro de 2023. Beleza, mas vamos sair um pouquinho da escala estadual. Tá? Entenda o seguinte, 2022, a gente teve máximo de chuvas muito intensas no Rio de Janeiro, em Petrópolis. A gente teve também chuvas intensas no ano anterior, em 2019,
teve chuvas intensas, perdão, 2019, 2021, meu cérebro bugou no tempo agora, 2021, perdão, a gente teve chuvas intensas na Bahia, desmoronamento de solo, enfim, problema bem grave. Depois de 2022, Petrópolis, no Rio de Janeiro. 2023, a gente teve chuvas intensas, para você ter uma ideia, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, em um dia, choveu algo em torno de 600 milímetros. Isso é muita chuva. A gente vai ver depois, vai ter um parâmetro mais ou menos, é chuva pra caramba. Então, se a gente sair do estado, a gente vai... Santa Catarina, ano passado, teve também fenômenos de chuvas intensas. Então, se a gente pensar, não só na escala estadual, mas na escala nacional, a gente vai ver que esses fenômenos climáticos extremos, eles estão se tornando mais recorrentes. Há um tempo atrás, a gente não tinha isso. Se a gente for sair da escala nacional e for para a escala global, a gente vai ver que, por exemplo, a gente está tendo, claro, e isso é muito emblemático, porque está acontecendo com a gente aqui no estado. Essas chuvas, inundações, por aí vai. Mas alguns países africanos estão passando pelo mesmo processo. Tanzânia, Quênia, estão sofrendo profundas inundações. Alguns países do Oriente Médio estão sofrendo isso. A China, tem regiões no sul da China que estão sofrendo profundas, com graves chuvas e inundações. Então, a gente tem esses fenômenos climáticos extremos. E aqui um ponto bem importante é o seguinte, tem gente que diz assim, isso não está acontecendo porque está fazendo frio. Olha o frio que está agora, como é que vai ser aquecimento global. Fenômeno climático extremo não quer dizer só calor extremo e chuva extrema. Tu vai ter secas acontecendo, nevascas mais extremas em momentos que não deveria estar nevando. Então, é a alteração dos padrões climáticos que a gente está acostumado. Ô, Chuchu. Fala. Inclusive, de vez em quando aparece um negacionista mandando uma foto, um vídeo de um lugar que nunca nevou, nevando, né? Olha aqui o aquecimento global que fala, né? Isso. Mas é que o inverno acontece, né, normalmente, então, para nós vai fazer frio em algum momento, que é inverno, e neve. Bom, em alguns lugares neva, né? Quanto mais perto dos polos, ou em altitude mais elevada, é normal nevar. Então, não tem como dizer, o aquecimento global não vai dizer, o aquecimento global vai acabar com o frio. Não é isso, né? Pior, o aquecimento global pode ser contraditório, que eu vou dizer agora, mas ele pode levar a algumas regiões ter um frio mais extremo do que aquela região tinha como padrão. Então, é isso que a gente entende como fenômenos climáticos extremos. São precipitações acima da média ou fora de época, nevascas acima da média e fora de época, secas prolongadas em alguns lugares. O que a gente viu ano passado e esse ano é a soma principalmente de dois elementos. Um elemento natural, que é o El Niño, e um elemento antrópico, que é o aquecimento global e as mudanças climáticas. Pela primeira vez, a gente vai discutir isso mais adiante, mas 2023 foi um ano marcado pela primeira vez por uma série de oceanos, Atlântico Norte, Atlântico Sul, Pacífico Norte, muito mais quentes do que o normal. E aí a gente começa a entender que isso gera uma série de consequências. Tá? E olha só, quando a gente fala em aquecimento global, eu quero bater nessa tecla, ele é um fenômeno antrópico, ele é de origem antrópica. Né? Então a gente vai ter ação humana provocando uma intensificação de um processo natural que é o efeito estufa. Esse efeito estufa, sim, ele é natureba, né? Natural, mas ele acaba sendo intensificado pela ação humana. Como é que nós conseguimos intensificar o efeito estufa? A partir da maior emissão de gases de efeito estufa, os GEs. Então, entre os dois principais, gás carbônico e metano, temos vários outros, mas certamente são os mais famosos, né? Na hora de tu pensar um gás de efeito estufa, gás carbônico, metano, ponto. Maior emissão a partir da ação humana, queima de combustíveis fósseis, desmatamento, enfim, uma série de fatores, vai aumentar o volume desses gases na atmosfera e isso acaba intensificando o efeito estufa. Isso é o que vai ocasionar o aquecimento global. E eu trouxe aqui essa imagem, que eu acho que vale a pena dar uma olhadinha, que é o seguinte. Ô, Chuchu. Fala. Eu sei, tu me permite dar uma entrada? Eu te permito tudo, cara. Então volta, né? Eu permito qualquer coisa. Tá, vai lá. Volta no slide anterior ali, por favor. Aí, assim, ó, só para fazer uma breve explicação do que é o efeito estufa, e tu bem pontuou, né, Marcos? É um processo natural e que é bom, diga-se de passagem, quando ele é o natural, que é aquilo que a natureza nos proporcionou. Imagina o seguinte, quando a gente pega e qualquer bola que tu pegue e deixa ela cair da tua mão de uma altura H, a bola quica e ela nunca retorna na tua mão.
Se tu só soltar ela, né? A bola cai, quica, e ela nunca retorna na tua mão, ela sempre retorna num nível mais baixo. Por quê? Porque cada vez que a bola quica no chão, ela perde energia, então ela não volta à altura original que ela foi solta. Por que eu estou trazendo esse exemplo, Chuchu? Porque eu estava olhando aqui a imagem, né? E aqui acontece um processo semelhante a isso, que é a perda de energia. Para o pessoal entender o que é o efeito estufa, o que acontece? Do Sol vem toda sorte de radiações, né? Vem todas as frequências de radiações. E tem uma frequência em especial, que é essa que o Marcos está desenhando ali em amarelo, que é a frequência do ultravioleta, tá? A frequência do UV, tá? Ultravioleta. Essa aí que é a que a gente tenta se proteger, né? E essa frequência do ultravioleta, tá? Ela consegue passar tranquilamente pela atmosfera terrestre. Ela passa, por quê? Porque ela tem uma frequência relativamente alta. Se ela tem uma frequência relativamente alta, ela tem um comprimento de onda relativamente pequeno. Então, ela consegue passar pelas partículas que compõem a atmosfera terrestre, e essa radiação ultravioleta, ela, quando ela bate na superfície terrestre, seja em cima da água, seja em cima das florestas, vegetações, enfim, quando ela bate, parte dela é refletida. Só que quando essa radiação, parte dela é refletida, ela reflete com menos energia. Se ela reflete com menos energia, ela reflete, então, com um comprimento de onda maior. Se ela perde energia, tá? Então ela vai refletir, acabar refletindo com um comprimento de onda maior. E esse comprimento de onda maior é o comprimento de onda da frequência do infravermelho, que é a frequência do calor. Então, veja, a radiação ultravioleta consegue entrar pela atmosfera, quando ela bate, parte dela reflete, ela não reflete mais na mesma frequência que entrou, ela reflete na frequência do infravermelho, que é a frequência do calor. E essa frequência do calor, que é infravermelho, ela tem um comprimento de onda um pouquinho maior. E isso já é o suficiente para esse comprimento de onda, parte dele não conseguir passar pela atmosfera terrestre e ser refletido de volta para a superfície terrestre. Ali a figurinha mostra, né, Marcos, que parte da radiação em forma de calor, que é infravermelho, consegue escapar para o espaço, mas parte é refletida de volta para a Terra. Então, esse é o efeito estufa que acontece, é o que a gente observa dentro do carro quando deixa o carro no sol, né? A gente observa ali o efeito estufa, tá? E como o Marcos disse, é um processo natural, e ele é, Marcos, Chuchu, ele é algo relativamente bom quando é aquele proporcionado pela natureza. Por quê? Porque ele é uma maneira que tem da gente reter calor na atmosfera. Porque se nós não tivéssemos a atmosfera em volta da Terra, a temperatura de noite cairia a níveis baixíssimos, temperaturas muitos graus negativos. E de dia, nós também esquentaria muito o planeta. Se você for ver planetas que não têm atmosfera, a temperatura durante o dia é extremamente alta e de noite é extremamente fria. Então, o que acontece? O efeito estufa, aquele proporcionado pela natureza, de certa forma, ele é bom. Por quê? Porque ele é uma maneira de reter calor na atmosfera para que, né, a gente reter calor na atmosfera para que de noite não deixe a temperatura a cair tanto. Então, ele é uma forma de reter energia na atmosfera. Tá? Só queria dar essa contribuiçãozinha aí, Marcos. Não, é isso, e assim, até assim, a gente se coloca que se a gente não tivesse o efeito estufa, né, a temperatura média planetária seria 17 graus abaixo do que a gente tem. Então, a gente seria muito frio. Talvez a vida, como a gente conhece hoje, ela não existiria. Então, a existência do efeito estufa, naturalmente, desde os primórdios do planeta, aquela coisa toda, e aí Jesus poderia nos ajudar nisso, se estiver aí, mas ele vai ser fundamental exatamente para permitir o maior aquecimento do planeta, uma temperatura média, digamos assim, ideal, onde a vida se propaga. O que a gente faz, e aí o ponto importante é o seguinte, que nem o Carlos falou, essa radiação infravermelha, uma parte dela não consegue ultrapassar a atmosfera, por quê? Porque a gente tem os gases de efeito estufa. Esses gases, metano, gás carbônico, eles refletem um pouco dessa energia infravermelha. Então ela vai ficar presa na atmosfera, vai ficar ricocheteando, digamos assim, na atmosfera. Uma parte, claro, que se perde para o espaço. No momento que a gente vai ter, especialmente a partir da primeira revolução industrial, a queima intensa de combustíveis fósseis, carvão, depois petróleo, depois a gente começa a ter uma série de consequências, de eventos que vão levar a um aporte maior de metano. Isso vai fazer com que eu tenha mais gases de efeito estufa, eu diminua a quantidade de infravermelho que se perde para o espaço e aumento a quantidade de infravermelho que fica preso na atmosfera.
É isso que a gente vai entender como um elemento de aquecimento global. Eu estou mantendo mais infravermelho dentro da camada atmosférica. Consequentemente, eu começo a ter mais calor. Foi o que o Carlos falou. O infravermelho sai no comprimento de onda de calor. Se ele não está se prendendo para o espaço, mas está ficando na atmosfera, a atmosfera começa a aquecer. Isso é o que a gente entende como aquecimento global. Por isso, uma causa antrópica. Né? Então, a ideia dessa lógica que a gente está discutindo aqui é entender que, sim, a gente tem um processo natural, que é o efeito estufa, ele é altamente positivo, mas a partir da ação humana, a gente poderia falar até do período do antropoceno, né, a gente começa a interferir diretamente nisso. E aí, por isso que eu trouxe essa imagem aqui, olha só, são mapas mostrando a cada ano a variação de temperatura, as médias de temperatura no planeta. Lá de 1850, então mais ou menos ali a gente está pensando na primeira revolução industrial, queima intensa de carvão mineral, até 2021, ok? Olha a coloração, como ela vai ficando cada vez mais vermelha, né? Isso é o efeito desse aquecimento global. A gente tem temperaturas médias aumentando. A cada ano a gente percebe que a média de temperatura planetária está em elevação. E o problema, Carlos, é o quê? É que hoje em dia a gente entende que o aquecimento global ele é um processo irreversível. Para as próximas décadas, a temperatura média planetária vai aumentar. Ela não vai... nós ainda temos a possibilidade de evitar o aquecimento global. Não mais. Né? Segundo... A gente vai ter uma série de estudos a respeito da temática. A ideia é que, a partir de agora, o que a gente pode considerar para as próximas décadas é minimizar esse aquecimento. Ou seja, que essa temperatura vai aumentar, isso é fato, é reversível, mas que aumente menos do que uma visão mais pessimista. Alguns cientistas colocam que se a gente não tiver cuidado, por exemplo, esse aquecimento global até o final do século, desse século que a gente está tendo, ele poderia ser em torno de 3,5 graus até 5 graus. Uma visão mais pessimista. Na visão mais otimista, que é o ideal, né, tudo dando certo, vai aumentar 1 grau e pouco. Ou seja, vai aumentar. Se vai aumentar mais ou menos é que é a grande questão. Né? E isso traz... Ô, Chuchu. Fala. Não, desculpa, é que assim, ó, é que parece que, aumentar a temperatura do planeta 1 grau vai fazer diferença. 1,2 graus, 1,5, 2 graus. Será que faz tanta diferença assim? Tem muita gente que se pergunta, né? E que às vezes até questiona, mas será que faz tanta diferença? Fala, Chuchu, faz tanta diferença? Faz. Porque a partir desse aumento, é que você vai pensar assim, na média planetária, para aumentar a temperatura média, algumas regiões estão crescendo muito mais. E aí, o pessoal das exatas, né, vai saber entender isso melhor do que eu posso explicar. Mas no momento que tu aumenta, no momento que tu vai ter o aumento da temperatura em uma ou outra área, isso está elevando uma média, certo? Aumenta a tua média. E aí tu começa a ter, que nem a gente está vendo nesse gráfico, uma quantidade cada vez maior de áreas puxando para o vermelho, tu está aumentando a média e tu está levando a uma série de consequências na alteração da circulação atmosférica, oceânica. Esse que é um ponto, né? E quando a gente tem esse aumento médio, tu vai ter, por exemplo, menos gelo, que a gente vai ter no Ártico, especialmente no Polo Norte e em topo de montanha. Esse gelo escoa, os oceanos elevam o nível dos oceanos, os oceanos ficam mais quentes, isso é um problema também. A gente vai ver, por exemplo, o branqueamento de corais, afetando a fauna e a flora marinhas, porque os oceanos estão ficando mais quentes. Isso também é uma consequência do aquecimento global. A alteração de circulação atmosférica e oceânica, e a gente tem os eventos climáticos extremos, porque esse aumento, nem o Carlos falou, não parece muito. Para nós aqui no Rio Grande do Sul, aumentar uma variação de 2 graus, a gente nem percebe, a gente está acostumado com um verão quente e um inverno frio. Né? Olha o que era semana passada e olha o que está agora. Está todo mundo congelando, eu acho que todo mundo com frio. Né? Mas, tipo, a nossa temperatura oscila, mas isso é localmente. Pensa em escala planetária. Essa oscilação de 2, 3 graus, 1 grau, considerando que a gente já teve de aumento de temperatura no último século, né? Olhando para trás, de 1850 para agora. Certo? Então, a ideia, a gente está pensando que esse aumento de temperatura, ele gera, sim, uma série de alterações na circulação atmosférica, porque aí eu tenho variação de pressão atmosférica, eu vou ter alteração nos oceanos ficando mais quentes,
geram alteração na circulação das correntes marítimas, e isso vai gerando fenômenos climáticos extremos. Então, a gente está pensando um processo que parece, que nem é tanto, que nem o Carlos colocou, 1, 2, 3 graus, mas no total do planeta, isso é altamente impactante. Né, Carlos? Deixei a bola para ele, ficou que me ignorou, mas tudo bem. É assim, eu estou acostumado com ele fazer isso comigo. Não, é que assim, é que em época de fake news, né, cara? Aí vem as pessoas achando que isso é pouco, né? Mas eu assim, fazendo uma analogia bem barata, assim, bem esdrúxula, mas o funcionamento do planeta Terra é semelhante ao funcionamento do nosso corpo, né? O nosso corpo está muito bem, ok, obrigado, mas começa a tomar 100 ml de água por dia para ver o que acontece com o teu corpo. Alguma coisa vai desregular tudo, né? Enfim, muitas vezes uma simples bactéria que entra no nosso corpo, nosso sistema imunológico já começa a se proteger, já dá febre, e já dá isso, já dá aquilo, então já fica todo desregulado, né? Agora tu imagina tu brincando, entre aspas, com a temperatura do planeta, né? O quanto isso vai interferir no que tu falou ali, né? Tu altera a circulação atmosférica, porque toda a circulação atmosférica se dá por diferença, e oceano também se dá por diferença de temperatura, né? As diferenças de temperatura que tu faz surgir as zonas de alta pressão, baixa pressão, e aí principalmente na circulação atmosférica, se tu mexe na circulação atmosférica, tu acaba mexendo nos deslocamentos de umidade de um lado para o outro, enfim. Então, desregula tudo, né? Tá? Mas é isso, mano. Tudo isso que a gente estava discutindo até agora, essas mudanças climáticas, efeitos de El Niño, massa polar, rios voadores, vai levar a uma intensidade de precipitações muito elevada que a gente teve sobre o Rio Grande do Sul nos últimos tempos. Então, por exemplo, vocês estão ligados, né, que o clima no Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil como um todo, é um clima subtropical, certo? Ou seja, é um clima que tem uma grande amplitude térmica durante o ano, verão quente ou inverno frio, né, e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. A gente não tem uma estação seca aqui no clima subtropical. E essa chuva bem distribuída, ela vai ter uma média em torno de mais ou menos 1.500 milímetros de chuva ao longo de todo o ano, tá? Então, o que é a ideia? Essas chuvas, esse total de pluviosidade, vai acontecer entre janeiro e janeiro, sendo bem distribuídos, ok? Essa é a base de uma das características do clima subtropical. E aí, tu vai olhar para o Rio Grande do Sul, o que a gente vai ver? Uma variação. Tem regiões do estado que tem uma média pluviométrica um pouco maior, tu vai ver, então, aqui, ó, região próxima à região nordeste, né, em costa leste do Planalto, chove mais. Rolante está mais ou menos nessa região aqui, tem uma média pluviométrica um pouco mais elevada. A região norte chove bastante. Já a região sul e a região do extremo oeste gaúcho, a média pluviométrica é um pouco menor. Mas, enfim, a média é aquela ali. Só que aí a gente vai pegar o que aconteceu em final de abril, início de maio, por conta daqueles eventos que a gente falou, El Niño, massa polar estacionária, jatos de baixos níveis, mudanças climáticas, aquela coisa toda. A gente vai ter no dia 2 de maio, tá? A data está em inglês, está invertido, em 24 horas, algumas cidades do mundo onde a gente teve as maiores médias de chuvas foram cidades gaúchas. Então, olha só, Soledade, Ibirubá, Bento Gonçalves, Santa Rosa, Canela, Cruz Alta, Santiago, Santa Maria, são algumas das cidades do mundo que mais choveu. Claro, nada se compara a essa cidade aqui no Oriente Médio, né, no Oman, que choveu, enfim, né, nesse caso sim. Não deixa Jesus ver esse número aí, viu? Isso, né? Não, esse número do... Então, a ideia é que a gente teve muitas chuvas. E isso, repito, em 24 horas. Em 24 horas. Tá? Se a gente entender um pouquinho mais o período, de 26 de abril até 2 de maio, o que vai acontecer? Soledade teve quase 500 milímetros de chuva em 5, 6 dias. Olha só, 500 milímetros de chuva é 1/3 do que era para chover durante todo o ano. Choveu em basicamente 5, 6 dias. É isso que a gente entende como um fenômeno climático extremo. Ou seja, a gente pegou 1/3 do que era para ter chovido durante 365 dias e colocou em 5. Santa Maria ficou um pouco abaixo,
Canela, valor absurdo também. Algumas, se a gente estender um pouquinho mais, pegar uma semana, um pouco mais de uma semana ali, pegar do dia 24 ali de abril até o dia 3, 4 de maio, algumas cidades choveu mais de 600 milímetros. É um volume brutal de água. Então, esse é um ponto importante. A gente tem que chegar nessa ideia. Essa chuva intensa que a gente teve em final de abril e início de maio é uma consequência de uma série de fatores. Alguns de origem natural, sim, mas alguns com uma forte interferência humana. E aí vem a segunda pergunta. O que acontece com essa água toda? Esse volume absurdo, ele tem que escoar para algum lugar. Essa água não vai ficar parada, ela tem que escoar. E aí a gente entra no outro ponto, no segundo momento desse nosso encontro, que é para onde essa água foi. E a gente sabe para onde ela foi, né? A gente entende isso, porque a gente vai ter esse escoamento das águas pluviais e fluviais se dando de forma intensa e chegando no Guaíba, chegando lá na Laguna dos Patos. O que acontece? Primeira coisa, quero retomar aqui com vocês o seguinte: a área de ocorrência principal das chuvas foi aqui, ó, porção centro-norte do Rio Grande do Sul. Essa região é que a gente conhece como a região hidrográfica do Guaíba. Não ficou restrita a essa região hidrográfica, também choveu um pouco mais ao norte, alimentando o Rio Uruguai. O Rio Uruguai também teve o seu volume aumentado, mas foi muito pouco, porque as chuvas ficaram um pouco mais para o centro, né? Então, essa umidade, esse volume de chuvas, caiu sobre essa região aqui. E aí, qual é que é o grande lance? A gente tem, nessa região central, algumas bacias hidrográficas que fazem parte dessa região aqui. Então, a bacia hidrográfica do Alto Jacuí, tá? Vai vir para cá. A do Rio Pardo, a do sistema Taquari-Antas, a do Rio Caí, do Rio dos Sinos, o pessoal de Rolante está ligado, o Rio dos Sinos, e do Rio Caí. Tá? O Rio Alto Jacuí, Rio Pardo, Rio e o sistema Taquari-Antas, eles vão desaguar no Rio Jacuí, e vai desaguar lá no Lago Guaíba, junto com o Rio dos Sinos e o Rio Gravataí. Então, a ideia que a gente tem é a seguinte: essa água toda que caiu aqui, ela vai chegar na calha dos rios, vai correr diretamente para o Jacuí. E isso é um sistema natural. O sistema de drenagem do Rio Grande do Sul é esse. Esses rios, que a gente está mencionando nessa região hidrográfica do Guaíba, correm para o Rio Jacuí ou desaguam diretamente no Lago Guaíba. Do Lago Guaíba vão para a Laguna dos Patos para depois chegar no Oceano Atlântico. Só que aí tem um ponto que é muito importante, que é o seguinte: esse planalto ao norte do estado, planalto meridional, ele tem uma estrutura litológica basáltica. O basalto é uma rocha impermeável. Ou seja, a maior parte da água que cai sobre essa área não infiltra, ela vai escoar superficialmente. Temos um segundo fator, que é um relevo altamente escarpado, ou seja, um relevo íngreme, né? Com formação de vales encaixados. O que é um vale encaixado? Ele vai ser um vale mais estreito. Então, eu tenho aqui o planalto, tem uma área, né, escarpada, declive, tem aqui um vale, o leito de um rio, e do outro lado já tem a outra lateral do vale. Então, o rio está aqui assim, ó, correndo aqui assim, tá? Correndo aqui assim. Esse vale é estreito, eu estou pensando exatamente isso aqui, ó, daqui até aqui. A imagem aqui ficou, aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Eu tenho um vale estreito, esse é um vale encaixado. Vamos pegar um outro fator. Vamos colocar aqui, ó, solos saturados, devido à intensa chuva. O solo, a camada superficial, como teve muita água, precipitação elevada, esse solo ficou saturado. E no momento que ele fica saturado, a água da chuva que continuou caindo, já que eram chuvas frontais estacionárias, vai fazer o quê? Escoar superficialmente. Ou seja, a gente está pensando numa lógica em que a água da chuva que estava caindo sobre essas áreas aqui escoava a intensidade até as áreas mais baixas, a calha dos rios não dava conta, e em certo momento essas águas extras, digamos assim, transbordaram e inundaram toda essa parte de baixo. Ou seja, a gente começou a ter isso aqui debaixo d'água. Veio essa torrente de água em direção ao Rio Jacuí. Isso aconteceu no Alto Jacuí, no Rio Pardo, no Taquari-Antas, no Rio Caí. E vai correr para onde? Para essa região onde tem o Rio Jacuí. E aí o Rio Jacuí fica cheio e as águas correm em grande volume para onde? O Lago Guaíba.
Somado a isso, desmatamento de áreas de preservação permanente, as APPs. Foi mencionado daqui a pouco elas. São áreas de vegetação importantíssimas que têm como função primordial segurar a água, dificultar esse escoamento superficial. Né? Então, essa soma de fatores favoreceu esse volume absurdo de chuva escoar rapidamente, em direção ao Rio Guaíba, ou Lago Guaíba, melhor dizendo. Tá? E, claro, a gente tem um outro ponto que a gente vai mencionar depois, que é a ocupação histórica nas planícies de inundação. E aí tu vai ter muita gente morando nessas áreas aqui, ó, que nem eu coloquei aquele círculo vermelho que desapareceu, mas tem uma galera que vai morar exatamente aqui. E aí essa população vai ser atingida em função dessas torrentes de água. Então, esse volume absurdo de chuva cai, escoa e vai chegar onde? Vai chegar aqui, ó. Vai chegar no Lago Guaíba. E aí, Carlos, para dificultar ainda mais a situação, a gente começou a ter o quê? Ventos de sul, novas frentes frias avançando, a gente teve isso agora nesse último final de semana, novas frentes frias avançando, trazendo ventos vindos de sul. E aí, qual é que é o normal, né, que a gente estava comentando? Essas águas do Rio Pardo, Taquariancas, Rio Caí e tal, chegam no Lago Guaíba e escoam até a Laguna dos Patos para depois chegar no Oceano Atlântico, lá no canal de Rio Grande. Só que com o vento sul, esse vento está empurrando essa água no sentido oposto. Então, os ventos vindos de sul vão represar essa água na Laguna dos Patos e vão represar essa água no Lago Guaíba, dificultando o escoamento. Aí você vai pensar assim, mas como é que o vento vai fazer isso? Imagina o seguinte, o desnível que a gente tem entre esta área aqui, que é onde tem a desembocadura dos rios no Lago Guaíba, que é o famoso Delta do Jacuí, até o Estreito da Ponta de Itapuã, que é o contato do Guaíba com a Laguna dos Patos, é um desnível mínimo. Então, é um dos elementos que a gente vai entender para chamar o Guaíba de lago. O desnível é muito pequeno. Então, a água que escoa muito lentamente. E se eu tenho um vento vindo de sul, parte das águas superficiais vão ser empurradas no sentido oposto do escoamento. Na Laguna dos Patos é a mesma lógica. O desnível aqui do Estreito da Ponta de Itapuã até o canal de Rio Grande é um desnível muito pequeno. Então, se eu tenho as águas, ventos vindos de sul, eu vou represar essas águas. E esse é o problema. Porque quando o volume de água do Guaíba começou a subir, o pessoal de Rio Grande, Pelotas, já começou a ficar ligado que essa água, uma hora ou outra, vai chegar na Laguna dos Patos. E a gente vai ter aumento de água aqui e a água vai invadir a cidade. Rio Grande está com o centro debaixo d'água. Pelotas, São Jerônimo, são cidades que estão com o centro debaixo d'água. Por quê? Porque a Laguna dos Patos também está tendo um aumento do seu volume. Essa água demora para escoar em função desses ventos vindos de sul. Claro, não só, mas é um elemento importante. Tá? Carlos, e aí até tu tinha comentado de manhã, né, aquela ideia do pessoal abrir um canal, né, na Laguna dos Patos. Sim, aquela ideia de Jerico, né? Mas, Chuchu, mas tu foi muito contemplado com a tua fala, porque assim, o pessoal pensa, mas o vento represar a água, o vento tem força para isso? Tem. E é bem como tu falaste, como o desnível é muito pequeno, então a velocidade de escoamento ela é pequena, a água não flui com grande velocidade. E sim, o vento represa e dificulta muito, né? Além de trazer mais chuva, né? Que foi o caso que, como tu falou, né? Que aconteceu nesse final de semana passado. Exato. Mas fala aí da ideia de que está ventilando aí na... Tem um pessoal que está tendo a brilhante ideia de fazer o seguinte, para diminuir o volume de água, abrir um canal aqui assim, ó. Abrir um duto para escoamento da água do Laguna dos Patos para o Oceano Atlântico. Aí não aumentaria o volume aqui. Só que assim, que a gente comentou, a gente está vivendo um problema muito complexo e sempre tem alguém com uma ideia, com uma solução simples e errada. Tá? Todo problema complexo não se resolve com uma solução simples. É a regra da vida. E aí tu abrir um canal, tu tem uma série de consequências que podem acontecer. Tu pode ter uma entrada maior de água salgada vindo do oceano, e isso pode prejudicar todo o sistema. Tu pode ter um escoamento de água da Laguna dos Patos, alterar a dinâmica de circulação de água aqui na parte sul da laguna, afetando, por exemplo, a navegação lá na região de Rio Grande. Tu pode
ter uma série de consequências, tanto na laguna quanto na área oceânica. Então, é só abrir um canal para escoar. Não é um balão que tu abre um canal ali para escoar um pouquinho de água. A gente está falando de um corpo d'água gigantesco, que é a Laguna dos Patos, em contato com o oceano. Então, abrir um canal desses não é uma solução. Vai gerar muito mais problemas futuros do que resolver o que a gente tem agora. Tá? E nem se sabe se resolveria de verdade. Mas a ideia, né, de uma resolução simples para algo muito complexo. E o fato é que nessa lógica das águas represadas, a gente vai ter uma situação que nem essa. Esse é o delta do Jacuí. Esse vídeo que vocês estão vendo aí é o delta do Jacuí. São as ilhas que a gente tem na entrada do Lago Guaíba. A região metropolitana está aqui à direita. E essas ilhas, com esse aumento das águas do Guaíba, o Guaíba bateu o recorde. A gente vai falar isso depois. Mas essas ilhas vão ficar debaixo d'água. E a maior parte da população que ocupa essas ilhas é a população de baixa renda. Então, repara, isso aqui é tudo ilha, é terra imersa. Totalmente inundada. Então, é um troço absurdo. As imagens que a gente está vendo de forma recorrente, e que a gente viu mais no início da semana passada, é um troço absurdo, que nem eu mencionei antes, quando eu comecei a falar. A ideia de que eu trabalho com isso, né, fenômenos climáticos extremos, já há mais desde que eu dou aula. E o momento que a gente está vendo no nosso local, no nosso quintal, no nosso estado, isso é muito assombroso. Até então, a ideia é relativamente distante da gente. Ano passado já foi um choque, em setembro, as chuvas intensas, mas nada se compara ao que a gente viu esse ano. Bom, e aí a gente vai para um ponto importante, alguns fatores antrópicos que vão contribuir. Fala. Desculpa interromper. Não, é que o Luciano ergueu a mão aqui para, acho que em relação ao assunto anterior, antes de tu pular para o próximo aí. Tá, Luciano. falando. Uma pergunta. Estão me ouvindo, eu acredito. Uhum. Sim, impacta a geografia, o relevo do estado? Sim. Porque eu já vi situações eu estou aqui há pouco tempo, tá? Sou do interior de São Paulo, mas morava no Amazonas. E lá é muito comum cheias. Então, no interior do Amazonas, eles já estão habituados a isso, né? Essas cheias. Tem a época da cheia e a época da seca, da vazante. Então, a cidade já tem aquilo como normal, né, digamos. Mas, assim, a geografia do estado, né, o relevo do estado, contribui, então, para isso? Ou outros estados também têm a mesma dificuldade, vai ter a mesma dificuldade quando tiver situações desse tipo? Luciano, assim, o relevo do estado tem uma influência direta. Santa Catarina passa por isso também, né? Ocasionalmente, a gente vai ter, por exemplo, em Santa Catarina, algumas regiões no litoral, como a região da bacia hidrográfica do Itajaí, onde tem Blumenau, Brusque, Pomerode. É uma bacia hidrográfica que é mais ou menos a mesma dinâmica que a gente está vendo aqui. É uma área de planalto, onde nasce o rio Itajaí e que escoa em direção ao Oceano Atlântico. E aí é uma região que, quando chove muito na cabeceira desses rios, do rio Itajaí, por exemplo, o volume de água do rio sobe rapidamente. A ideia, deixa eu até voltar aqui, é a mesma. Então, esse planalto, essa chuva que cai aqui nessa parte do planalto, ou ela vai correr em direção ao rio Uruguai, ou ela corre em direção ao rio ao rio Jacuí. Como essas chuvas foram mais concentradas na parte centro-sul do estado, na parte centro-norte do estado, o volume de chuvas foi maior em direção ao rio Jacuí. Então, essa geografia, a junção do relevo, do sistema de drenagem natural das águas desta região hidrográfica, contribuíram muito para esse processo. E aí entra essa minha próxima parte da fala, que é a ocupação dessas áreas de fundo de vale. Entende? Que são áreas que a gente está vendo hoje, a partir da ocorrência mais recorrente desses fenômenos climáticos extremos, são áreas extremamente sensíveis. Então, a geografia do estado contribui, outros estados que não em Santa Catarina, o Paraná, de certa maneira, também, mas a maior parte do estado do Paraná é planalto, então isso não é tão recorrente. São Paulo, né? Por exemplo, a gente já falou de São Paulo, no litoral paulista a gente está tendo chuvas muito recorrentes, está se tornando cada vez mais comum isso. E aí a gente tem problemas. Realmente, na região do Amazonas,
vai pegar, é uma região onde a média pluviométrica é elevada, é um outro clima, né? E esse período de inundações é comum. E ser recorrente, ser um hábito, porque é uma questão climática natural, chover muito na região amazônica, a população está adaptada. Agora, esse volume de chuva que a gente está tendo aqui, que a gente teve no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente nunca teve. Então, isso vai gerar consequências muito nocivas, né? E talvez, que a gente estava mencionando, se esse vai se tornar um novo normal, essa população vai ter que se adaptar a essa realidade agora de inundações mais frequentes. Né? Por isso que falam da mudança das cidades, né? De local físico. E é uma... Se obriga, né? Que eu ia comentar depois, que ela é muito polêmica, porque, enfim, como é que tu realoca a população e a infraestrutura de uma cidade inteira, né? Tirar de um lugar para colocar em outro. Vamos pegar aqui, vamos pegar um exemplo. Eu vou pegar aqui como referência a cidade, eu trouxe aqui a cidade de Mussum, né? Foi bastante atingida agora por essas enchentes. Na de setembro do ano passado também, vocês vão lembrar as imagens, né? Olha só, deixa eu ver aqui. Foi. Tá? Então, a cidade de Mussum. Vamos colocar aqui. Não foi. Poxa, o que aconteceu? Pô, de manhã foi tão bonitinho, né? Funcionando. Agora deu brete. Tá, vai para cá. Ó. Foi. Agora Vral. Tá bom. Tá ali, cidade de Mussum. É isso que a gente estava falando, né? Isso aqui é um vale encaixado. Vocês reparem aqui, né? A gente está tendo essa parte do Planalto, aqui mais ao norte, o Planalto Meridional, aí tem os vales, os lagos escoam por aqui. Esse aqui é o Rio Taquari, né? E aí, o que acontece? Quando a gente está olhando para a cidade de Mussum, deixa eu colocar esse ângulo aqui que vai ficar mais fácil. Reparem, está exatamente num fundo de vale. Então, a gente entende que, claro, teve todo o processo histórico de ocupação dessa região. Quando a gente está pegando o século XIX, que começam a vir os imigrantes alemães, né, na primeira metade, na segunda metade do século XIX, vem os imigrantes italianos, essa imigração europeia ela vai começar a ocupar a parte mais interiorana do estado. Então, os alemães que chegam primeiro vão pegar, digamos assim, as áreas melhores. Vão pegar a região próxima do que hoje é a região metropolitana de Porto Alegre. Então, é ali... São Leopoldo, Novo Hamburgo, Igrejinha, Parobé, aí próximo ao Vale do Paranhana. A gente vai pegar Lajeado, Estrela, Santa Cruz do Sul. Os italianos que vêm na segunda metade do século XIX, eles vão pegar as áreas mais interioranas. Eles vão pegar o fundo de vale. Se a gente seguir aqui pelo Rio Taquari, a gente vai ver que logo adiante já tem Lajeado. Mussum é interiorzão. Então, claro, aí o pessoal chegava. Esses imigrantes envolviam uma prática agrícola, né? Prática agrícola intensa. Aí os caras encontravam uma área relativamente plana, que nem essa aqui, essa planície de inundação, um solo relativamente fértil na beira do rio. Instala, começa a desenvolver a agricultura. E essa agricultura, repara que ela continua. Ó. As áreas agrícolas estão aqui no entorno do rio. Né? Olha aqui, ó. Área agrícola. Eu tenho a cidade se desenvolvendo. Beleza. E aí, o que acontece? Aí a gente começa a ter agora esses eventos climáticos extremos, essa chuva que está acontecendo na parte do Planalto, que escoa em direção ao rio Jacuí, ao rio Taquari, aqui nesse caso, e o volume sobe. Né? Um outro problema que a gente vai ter, e isso fica muito nítido nessa parte aqui, próximo ao Mussum, são os processos de assoreamento do rio, ou seja, a deposição de sedimentos no corpo d'água. Olha só, isso aqui é rio assoreado. Aqui a gente tem outra parte que demonstra que o rio está assoreado. A mesma coisa para cá, ó. Então, a retirada da vegetação das áreas de preservação permanente, que é topo, em encosta de morro, em mata ciliar, a gente tem como consequência, basicamente, o quê? Uma intensificação dos processos de assoreamento, de erosão. E quando chove muito volume de água, transborda. Mussum foi atingido profundamente nas inundações do ano passado, em setembro, né? O volume do rio Taquari subiu e inundou toda essa área. E esse ano de novo. E aí a gente pode pensar o seguinte, não é muito diferente, porque a gente vai ter enrolante. Repara, a paisagem é semelhante. Olha aqui, a gente tem o rio cortando aqui a cidade, né? Mas o que acontece? Isso tudo aqui é planalto. Então, Luciano, a tua pergunta da geografia do estado, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. Diminuir o nosso zoom. A chuva que cai em toda essa área,
ela tende a convergir para onde? Para o fundo de vale. E o fundo de vale vai trazer as águas para cá, ó. E a gente vai ter um aumento significativo do volume de água. E segue por aqui, né? Vai pegar aqui, ó. Aliás, vocês aqui, ó, né? Mas enfim, segue aqui o Rio dos Sinos, a gente vai chegar onde? A gente vai chegar aqui, ó. Região metropolitana, Taquara, Parobé, a gente vai chegar mais para cá. Opa, acho que eu passei aqui. Dei a perdidinha. Peraí. Cadê? Aqui, ó, né? Sapiranga, a gente vai chegar aqui. São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas, e aqui tá vindo o Rio dos Sinos, ó. E aqui é o bairro Matias Velho, em Canoas, profundamente atingido, né? Olha como eu tenho aqui. Essa é a área que o Luciano falou, que as comunidades lá na região do Amazonas já estão acostumadas que vai ser inundado no período de chuva, que é planície e inundação. Aqui o que a gente fez, Luciano? A planície e inundação a gente ocupou com área agrícola, com rodovia, com parte urbana. Essa população vai ser profundamente atingida. O bairro Matias Velho, profundamente atingido pelas inundações. E o dos Sinos transbordou, inundou tudo isso aqui. Essa galera vai ser atingida, né? E aí, Luciano, dentro da tua pergunta, a ideia de que esse pessoal vai ter que ser ou realocado, ou a gente vai ter que criar sistemas para evitar os impactos dessa população. Tá? Deixa eu voltar lá para a nossa apresentação. Então, esse é um ponto importante. Aí, outra questão bastante relevante é a ideia do desmatamento das APPs. A APP é a Área de Preservação Permanente. Segundo o Código Florestal Brasileiro, a gente tem várias vegetações que entram na categoria de APP. Então, a mata ciliar ou mata ripária, que é a vegetação que a gente vai ter nas margens de um rio, de uma lagoa, a gente viu praticamente retirada naquelas imagens ali do Google Earth. Vegetação em topo de morro, em encosta de morro, lateral de morro. Se o morro tem uma inclinação maior que 45 graus, não pode retirar vegetação, né? Vegetação de litorânea são áreas de preservação permanente. Então, deveria, segundo o Código Florestal Brasileiro, e esse Código Florestal Brasileiro ele é excelente, ele já foi bastante desidratado, ceifado, mas ele ainda mantém muito de preservação. Então, a ideia de área de preservação permanente não é por nada, porque estão em áreas mais sensíveis. Se eu estou pensando em mata ciliar, vegetação que está em margem de rio, ela tem um fator que é controlar a erosão, evitar o assoreamento, evitar processos erosivos e por aí vai. Se eu estou pensando que eu tenho que preservar a vegetação em topo de morro ou em encosta de morro, quando essa encosta é muito íngreme, é porque eu estou pensando que essa vegetação ajuda a fixar o solo, evita erosão, evita, por exemplo, o processo de deslizamento de encosta. Então, há um motivo, né? Não é do nada, do nadão, que os caras vão criar. Ah, não, essa vegetação é área de preservação permanente. Não, tem um sentido. Elas têm a ideia de proteger, de assegurar uma maior estabilidade do solo, do ambiente naquela região. É exatamente o que não está acontecendo aqui em Rolante com acho que um loteamento, condomínio que está sendo construído próximo ali do IFE, que eles estão desmatando um morro, não sei a inclinação exata, mas estão tirando toda a vegetação. Acho que até o colega falou de manhã aí. Sim. Exato. E não só em Rolante, a gente vai ter isso em todo lugar. Porque esse é um ponto importante, né? Nos últimos anos, a legislação ambiental estadual ela foi sendo lapidada de forma violenta. Então, a gente teve, por exemplo, há pouco tempo atrás, por parte do governo estadual, o afrouxamento das leis que protegem as APPs, né? Ou seja, dá para desmatar um pouco a mais das áreas de preservação permanente. E assim a gente vai, né? De pouquinho em pouquinho, a gente vai reduzindo essas áreas, né? Passando a boiada. Vai passando a boiada. Passando a boiada. E vai chegar uma hora que não vai ter mais. E aí a gente não vai poder ficar reclamando de inundação, de gente, por aí vai. Né? Esse é um ponto importante. O descaso ambiental é isso. A gente estava discutindo no nosso encontro de manhã, né? A questão ambiental, a questão política, ela vai ser fundamental nisso aqui. Porque a gente está, sim, promovendo uma redução significativa de um capital ambiental, de um capital que o Brasil é líder, globalmente falando. O Brasil é um país que tem o maior capital ambiental do planeta, em função de floresta amazônica, cerrado, ecossistemas variados, porque a gente está abrindo mão disso, de pouquinho em pouquinho.
com a flexibilização do Código Ambiental, do Código Florestal, perdão, com redução das áreas de preservação permanente, né? As reservas legais também, que é outra coisa que vai sendo diminuída, e a gente vai. E as consequências aparecem, né? A gente está vendo. Não é só isso, né? Mas são fatores que vão se somando. E no final da tarde, são os impactos que a gente teve no Rio Grande do Sul, um exemplo disso. E entra, que nem o Carlos falou antes, o negacionismo climático. Também trouxe isso aqui para ilustrar o que a gente está discutindo. Então, quando a gente está olhando, por exemplo, para essa realidade, olha só, mapa das temperaturas globais. O centro-sul da América do Sul e Antártica se destacam entre as áreas que mais esquentaram no mundo em março. Março de 2024. Tá? 2024. Repara aqui, ó, temperaturas elevadas. Essas temperaturas elevadas na América do Sul e Antártica, acho que vai levar o quê? Fenômenos climáticos extremos, contribuem significativamente para essas chuvas torrenciais. A gente estava no final de quando começou fevereiro, veio a notícia, janeiro foi o mês mais quente registrado na história. Quando chegou em abril, fevereiro foi o mês mais quente registrado na história. Março manteve uma temperatura elevada. Olha só, essa aqui são as temperaturas médias em 2023 de cada mês. A gente começou 2024 mais quente. Isso gera consequências. Isso gera uma série de consequências. São os fenômenos climáticos extremos que a gente está discutindo. É inegável. E esses fenômenos estão se tornando mais recorrentes. Esse é o grande ponto. Que nem a gente estava discutindo antes. O pessoal que vai dizer, não, mas está nevando, está frio, não tem aquecimento global. Tem, está aí. E está na nossa cara. Batendo aqui, ó, na nossa porta. Consequência de tudo isso, se a gente for pensar, a gente vai ter enxurradas, enchentes e inundações. Geograficamente não são a mesma coisa, tá? Quando a gente está trabalhando com enchente, é uma coisa, inundação é quando o rio transborda. Se o rio chega no seu volume máximo, é uma enchente. Se a água transborda e ocupa a planeta de inundação, aí sim a gente vai entender como inundação, né? A gente vai ter escorregamentos de massa. Aí eu trouxe esse vídeo aqui, mostra isso. Olha só. Tá? Deixa eu só tirar aqui. Ó. Várias partes de morro vindo abaixo. O último que vai aparecer aqui, acho que é o mais emblemático, que é no Rio das Antas, ali perto de Bento Gonçalves. Então, repara que esse escorregamento de massa é o solo vindo abaixo, o solo encharca e a gravidade puxa ele para baixo. Olha esse aqui, ó. Né? Isso acontece naturalmente? Sim. A partir da retirada da vegetação nativa, das áreas de preservação de topo de morro e costa de morro, está intensificando esse escorregamento de massa. Eu estou ampliando esse processo. Tá? Tá me ouvindo? Deixa eu... Fala. Tá, desculpa, não, eu tinha chamado outra vez ali. Eu ia te perguntar o seguinte, nesses escorregamentos de massa, tem a ver o fato de como a parte de baixo ser rocha, então tu ter, por exemplo, assim, tu tem uma camada de terra em cima de uma parte da rocha, né? E tu tem as raízes, obviamente, fixando essa terra. Com o acúmulo de água, que acaba havendo esse desprendimento. O que eu quero te perguntar é o seguinte, esses escorregamentos são potencializados em função de ser uma fina camada de terra em cima de uma rocha, por exemplo? Isso aí. E aí tu vai imaginar o seguinte, cara, quando vai ter muita chuva, o que acontece? Esse solo, ele fica encharcado, e aí, no momento que ele encharca, que ele está saturado, ele perde o atrito com a rocha, ele faz o quê? Gravidade, né? A gravidade é que nem tu, cara, não perdoa ninguém, e a gravidade vai puxar esse solo para baixo. Então, eu tenho um escorregamento de solo, tá? Claro, quando eu tenho vegetação, uma vegetação arbórea, que nem a gente está vendo aqui, ó, essa vegetação, ela ajuda a fixar o solo, diminui o volume de água que vai encharcar essa parte de terra. Só que, claro, quando a gente teve um volume de chuva gigantesco, isso aconteceu naturalmente, né? Aconteceu ali, veio o morro abaixo, veio o solo abaixo, mesmo com presença de formação florestal. Se eu retiro a formação florestal, eu estou deixando a água entrar em contato direto com o solo, ele encharca e eu aumento a possibilidade desse deslizamento de encosta. Escorregamento de massa, deslizamento de solo, enfim, tem vários termos para isso. Mas é essa lógica que tu falou, é isso aí.
Com a cobertura florestal, eu estou evitando processos mais recorrentes. Claro, se não for um evento pluviométrico que nem a gente teve, recorde, né? Mas, se não, o desmatamento vai intensificar esse processo. Isso é muito comum em áreas urbanas, por exemplo, né? A gente vai ter, que nem o Luciano falou desse empreendimento aí que está em Rolante, que é numa área de morro, a probabilidade, no momento de chuvas intensas, de encharcar o solo e a estrutura vir abaixo, o solo vir abaixo é grande. Então, é uma área de risco. Claro, quanto maior a inclinação, maior o risco também, né? Então, a gente tem aqui aumento de doenças, então leptospirose, talvez casos de cólera aparecendo em função do lixo acumulado na água, impactos na produção e nos preços dos alimentos. Né? O governo federal já disse que vai tentar regular o preço, por exemplo, do arroz, a risicultura na região sul. A risicultura no Rio Grande do Sul vai se dar sobretudo aonde? Região da Depressão Central e Litoral. Depressão Central ficou debaixo d'água. Uma parte considerável do arroz gaúcho foi atingido. Então, a ideia do governo federal é tentar regular, através de importação de arroz, tal, para não fazer com que o preço suba muito. Mas a gente vai ter rebanhos de suínos, de aves, foram profundamente atingidos. Isso pode influenciar no preço. Maior custo da geração de energia. E a gente tem uma temática que ela é extremamente importante, que são chamados desabrigados climáticos ou refugiados climáticos. Porque a gente pensa a ideia de quem vai ser o grupo populacional que vai ser mais atingido por esse evento. Está pensando em quem? População de menor poder aquisitivo. Então, a gente vai fazer uma relação com o processo de segregação. Segregação segregação socioespacial. Então, em áreas urbanas, a população mais pobre tende a ocupar uma parte da cidade. Quando a gente está falando do bairro do Matias Velho, ali em Canoas, aquele bairro foi ocupado, sobretudo, por população de baixa renda. A gente vai pegar áreas de encosta, de morro, geralmente quem ocupa essas áreas é a população de baixa renda. Eu mencionei antes ali, quando o Luciano comentou, a questão de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, que teve chuvas intensas ano passado. Foi em fevereiro, se não me falha a memória, de 2023. Chuvas torrenciais, imagina, em São Sebastião choveu 600 milímetros em 24 horas. Foi algo absurdo. E as áreas de encosta, mesmo com a Mata Atlântica, vieram abaixo. E quem é que morava nas áreas de encosta? A população mais pobre. Porque a parte plana na beira do mar foi ocupada pela população de maior poder aquisitivo e coube a população de menor poder aquisitivo e para as áreas de encosta. É essa população que sofreu o baque com os isolamentos que aconteceram lá. A mesma coisa em Petrópolis, a mesma coisa na Bahia. E aqui, vai pegar o bairro Matias Velho, ou as áreas de Porto Alegre que foram atingidas, né? Acho que foi o Vinícius que estava falando hoje de manhã do bairro Sarandi, é uma população que, na sua maioria, tem menor poder aquisitivo. Então, essa segregação socioespacial do meio urbano, que separa a população que tem grana e que não tem grana, vai fazer com que essa população, generalizando um pouco, né? Essa população que tem menor poder aquisitivo ocupe as áreas de risco. O que são as áreas de risco? Planos de inundação e áreas de encosta. E essa galera vai sofrer o maior baque. Esse é o ponto. Tá? Ô, Chuchu, eu tenho muitos parentes que... Eu morei em Canoas durante 6 anos, né? E aí eu morei no Mato Grande, que fica do lado da Matias, e que a água está com 4 metros de altura onde eu morei lá. E também o bairro Rio Branco. Aí quando tu fala dessa questão social, né? O bairro Rio Branco, assim como o bairro da Matias Velho, também é um bairro que gente humilde, trabalhadora, enfim. E que assim como o pessoal de Sarandi, esses bairros onde a classe trabalhadora, enfim, né? É gente que a única coisa que tem, às vezes, é a casa ali onde mora, né? É o patrimônio de uma vida inteira, né? Isso. E aí eu não tinha parado para pensar sobre essa questão dos refugiados, né? Do clima, como tu colocaste ali, o quanto isso é grave, né? E aí, se tu voltar no slide anterior, bem rapidinho, só para poder dar uma contribuição, né? Essa questão uma questão que, assim, para os nossos estudantes aqui de Rolante, né, o que acontece? A gente, historicamente, está acostumado com a enchente ali do rio, né, que transborda, acaba invadindo a cidade, trazendo muitos prejuízos materiais,
Só que é algo que acontece de forma muito rápida. Choveu, pelo que eu já entendi, né? Choveu, Jesus pode me desmentir ou pode complementar alguma coisa se quiser depois. Chove, o rio transborda, dá os prejuízos, os transtornos, enfim, que dá, né? Muita gente acaba sendo atingida, os comércios também. Mas depois de 2 dias, nem isso, talvez, 2 dias, o leito do rio baixa, volta para a caixa, né? Porque, claro, ali como a água escoa numa velocidade maior, né? Porque ainda tu tem um desnível interessante comparado com o nível da região metropolitana, então o rio flui com uma velocidade maior e acaba voltando para o leito de forma mais rápida. E aí, quando tu traz aqui esse slide que eu pedi para tu voltar, né? A região metropolitana ali está toda alagada ainda e vai dias para aquilo ali baixar, né? E aí eu estava pensando aqui numa questão que está por vir, que é a questão das doenças, né? Acho que muitas questões de doença como leptospirose ainda estão por vir muitas coisas a respeito de doença. Essa questão de impactos na produção e nos preços é uma coisa que não é agora que vai ser, já está sendo, mas é uma coisa que tende a perdurar, tende a se manter por muito tempo, assim, por um período de tempo considerado, né? E é uma coisa assim, que muito do que se produz, que a gente consome, de uma forma ou outra, produzido na região metropolitana, né? E tem muitas fábricas, enfim, que estão sem produzir ou sem montar, né? E isso vai acabar refletindo a médio e a curto, médio prazo no preço de muita coisa, né? Então, assim, muita questão que é inerente às doenças ou os impactos na produção e preço de alimentos, ainda são coisas que vão, pelo que eu entendo, e tu pode complementar, Marcos, se arrastar por mais tempo, né? Porque na região metropolitana, diferente de Rolante, ainda vai demorar, acho que, sei lá, não sei, 20 dias, 30 dias para voltar a aparecer o chão lá naquela região, não sei. Então, acho que essas situações ainda vão longe, né? Vão, porque esse escoamento, ele está muito... Como a gente teve esse volume de água chegando, a gente falou, Carlos, do rio aí em Rolante, o Jesus falou, é meio estranho falar isso, mas Jesus disse, né, que o volume de água diminui em horas, questão de horas. Só que agora está tendo o quê? As chuvas não foram concentradas só numa área, ali em Rolante, no entorno. Está pegando toda uma grande região e a confluência dessas águas vai para o mesmo ponto. Então, no momento que as águas no Guaíba sobem muito, isso ajuda também a diminuir o fluxo de água, de escoamento, dos rios da área mais plana, do Rio dos Sinos, do Rio Gravataí, do Rio Jacuí. Então, tu segura mais água nessas áreas. E aí a gente nem trouxe, eu até poderia ter colocado outras consequências aqui, mas, por exemplo, assim, o que vai se fazer com todo o lixo, todo o material que foi perdido de casas, e vão pegar alimento, roupa, colchão, eletrodomésticos, eletrônicos, enfim, que se perdeu com as casas inundadas. Olha a quantidade de lixo que vai ser gerado. O que se faz? Onde é que se coloca tudo isso? Né? O quanto desse lixo, desse material foi escoado, né? Em função das águas, para o Lago Guaíba, para a Laguna dos Patos, está se depositando lá. Quais as consequências ambientais que isso vai trazer para a flora e para a fauna aquática? Essas inundações, a gente tem um problema ambiental no Rio Grande do Sul que não aparece muito na mídia, foi discutido um pouco tempo atrás, mas não se fala muito, que é a proliferação de palometas. É um tipo de piranha que a gente tem, que é típica do Rio Uruguai. E até no final do ano passado, já tinham sido encontradas em algumas lagoas do litoral norte. Tá? Na Lagoa de Cidreira, já tinham encontrado essas piranhas ali. Agora, com esse volume de água inundando uma área tão grande, esse animal que é um predador, que não tem um predador, né, natural, vai se espalhar. O impacto que isso vai trazer para a fauna aquática, para a pesca. Então, os impactos vão ser a longo prazo. Na questão econômica, na questão ambiental, e vai muito. A previsão, o último levantamento que eu vi, colocaram ali para o Rio Grande do Sul se recuperar plenamente algo em torno de 10 anos. Só que em 10 anos, isso vai acontecer de novo, infelizmente. É a ideia que a gente está trabalhando com fenômenos recorrentes, fenômenos climáticos extremos de forma recorrente. Então, em 10 anos, a gente vai estar se recuperando dessa e já vai ter outras no embalo. Esse é o problema, né? Bom, para a gente começar a finalizar nesse nosso encontro, eu trouxe aqui a ideia do Guaíba, né, que ele tem um papel importante nessa dinâmica hidrográfica. Essas imagens aqui na esquerda são da enchente de 41,
41 foi um ano. 41 foi um ano de inundação, tá? Porque a gente teve também um ano de El Niño. Nesse momento de 1951, o Guaíba ele chegou a um nível de 4,75 metros. Até então foi o recorde, né? Por muito tempo isso aí foi recorde. E foi a partir dessa inundação de 41 que começou a se construir as medidas de contenção de vazamento, de vazante do Guaíba. O Muro da Mauá, a Freeway, né? A Freeway ali, a entrada da Arena do Grêmio, mais alta para servir como um dique de contenção. Então, se a água subisse, esses elementos ali seriam barreiras para o avanço da água. O que acontece? Aí muita gente coloca o seguinte, os negacionistas climáticos vão colocar, pô, mas olha só, lá em 41 já teve isso. Como foi em 41, né? Ano de El Niño, ok, normal acontecer isso, a gente teve outros momentos também. Mas agora a gente está tendo o quê? 2023, setembro aconteceu. Final de 2023 a gente teve outra chuva torrencial. O Guaíba não subiu tanto, mas subiu. Em 2023 o Guaíba chegou a 3,5 metros, se não me falha a memória. No final de 2023 subiu mais um pouquinho. Em 2024 de novo. Então, é essa recorrência que é o problema. E aí a gente tem, por exemplo, né, isso aqui é o centro de Porto Alegre, é a mesma região, mercado público em 41, mercado público em 2024. Olha o volume de água. Só que agora isso aqui está se tornando mais recorrente. Ano passado só não teve uma inundação porque o volume do Guaíba não subiu tanto e o muro da Mauá, os diques de contenção conseguiram segurar esse volume de água, bombeamento e tal. Mas esse é o centro de Porto Alegre, mercado público daí. Então, a gente tem o Guaíba sendo um elemento principal aqui. E a gente termina com o que a gente entende como ações mitigadoras. Como é que a gente resolve ou atenua esses impactos? São várias medidas. A gente tem, por exemplo, a instalação de sirenes para avisar a população volume de água, receber pelo celular, né? Previsão do tá o sistema de alerta chegando ali. Sirenes alertando o pessoal. Em Minas Gerais, que sofreu lá com... fugiu de novo o termo, de manhã também fugiu. Rompimento das barragens em Brumadinho e Mariana, Minas Gerais aprendeu com isso. Vai chegar na cidade de Mariana, tem placas explicando o que tem que fazer se tocar sirene, porque tem risco de rompimento de barragem. Então, os caras estão em alerta. A gente tem que ter treinamento para a população, saber o que fazer quando toca sirene, para onde correr, né? A gente tem que ter maior investimento em infraestrutura para a defesa civil, a gente tem que ter maior monitoramento, tanto de chuvas, quanto de áreas sujeitas de escorregamento de massa, planos de evacuação. Olha só, a gente teve, nos últimos anos, um esvaziamento de setores fundamentais, de órgãos fundamentais que trabalham com esses elementos como monitoramento. Então, por exemplo, a gente tem o Senadem, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Ele foi perdendo orçamento. Ele é fundamental, porque ele é um centro de monitoramento e alerta de desastres naturais. Ele foi perdendo espaço, perdendo orçamento, redução de população, redução de operação, né, de trabalhador. A gente vai ter o Serviço Geológico do Brasil, foi sendo esvaziado. Então, o sucateamento de vários órgãos que trabalham com a questão ambiental, o próprio IBAMA, isso vai ser um elemento que vai agravar essa situação. Porque a gente não tem preparo. Sabendo que é um elemento recorrente. Né? Sabendo que isso vai acontecer. A gente teve um levantamento, uma pesquisa feita em 2015, chamada Brasil, um estudo, né? Feito em 2015, que é Brasil 2040, que já colocava previsões de chuvas intensas na região sul. E o que a gente foi fazendo de 2015 para cá? Reduzindo, sucateando órgãos ambientais. A gente tem que ter manutenção de cobertura florestal, a preservação das áreas de preservação permanente, a renaturalização das planícies de várzea, a construção de cidades esponja. O que a gente entende como uma cidade esponja? Uma cidade que ela vai ser planejada, ela vai ser estruturada para absorver a água, permitir que a água infiltre rapidamente. Não é impermeabilizando o solo a moda louca que isso vai acontecer. Então, tem uma quantidade maior de parques e praças alagáveis, telhados verdes que vão receber as águas da chuva e vão armazenar a água da chuva para futuros usos, calçamentos permeáveis,
praças, piscina, um exemplo, eu acho muito legal isso aqui, que, por exemplo, quadras de esporte, que nem a gente tem quadras de skate, serem abaixo do nível da água, e quando tem um transbordamento, tem inundação, a água vai ficar acumulada ali, para depois ser bombeada e ser direcionada. Mas isso ajuda a evitar, a mitigar, minimizar essas ações, né? E aí o Luciano falou na questão talvez que seja uma das medidas mais polêmicas, que é a desedificação de cidades. Essa proposta de um professor da FURG, né, do Marcelo Silva, que ele coloca o seguinte: a remoção das estruturas de cidades que estão em áreas de risco e recomeçar em regiões mais seguras, tipo Mussum. Tira de lá. A cidade não é reconstruir a cidade, mas é reconstruir a cidade em outro lugar. Aí a gente entra num conceito que é bem importante para a geografia, que é a ideia de lugar. Beleza, entendemos que talvez seja uma medida mais drástica essa desedificação. Realocar a população inteira daquela cidade em outra área. Mas o que acontece com a ideia de lugar? Na geografia, a gente entende lugar como um elemento de vínculo entre o indivíduo e o espaço que ele habita. Tem uma história. Meu avô se instalou aqui, meu pai se criou aqui, e eu estou me criando aqui. Eu tenho um vínculo. Como é que vai tirar essa população dali? Então, é uma medida que tem que ser considerada, mas ela levanta uma série de discussões, né? Como é que se faz isso? Qual o custo de investimento? E, de novo, tem países que já fizeram isso. Os Países Baixos, a Holanda, ela já fez isso. Teve que realocar uma parte da população para permitir uma renaturalização da planície de várzea, para permitir que, no momento de cheia, a população fosse atingida. E gerou uma série de protestos, né? Uma série de questões imobiliárias, de especulação imobiliária, mas é uma medida. E talvez a gente tenha que começar a partir para algo mais drástico, nem a proposta dele, né? E, infelizmente, o Rio Grande do Sul vai ter que se adaptar a isso. A gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Tá? Carlos, era o Wilson. Não sei se tem alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, questionamento, indagação. Aqui, agora, tem sim. O Luciano ergueu a mão de novo. Aqui eu estava tu colocando aqui esse alerta, né, que as chances de eventos semelhantes, infelizmente, é real. E aí, Chuchu, o que acontece? Ali na região do Vale do Paranhana, né, em Rolante, infelizmente, desde que eu estou lá, em 2019, esse tipo de evento, assim, ali na cidade é bastante recorrente. Quando começa a dar uma chuva mais intensa, os alunos já vão entrando em contato com a gente, perguntando: professor, vai ter aula? Porque já se fica na expectativa de que talvez o rio possa, né, sair do leito e transbordar, né? Uhum. Então, é meio triste o que eu vou falar agora, mas parece assim que a população já espera por isso, já tem muito claro que a chance disso acontecer, de fato, é muito real, né? E quando acontece, assim, claro que ninguém sabe lidar com isso, né? Mas, assim, por ser um fenômeno que já se repetiu algumas vezes ali, né, por causa da geografia do lugar, é feio o que eu vou falar, mas parece assim que já se habituaram a passar por isso, não que seja fácil, não é em hipótese alguma, né? Mas já se habituaram a passar por isso, e enfim, é um processo, aí reconstrói, né? Se reergue, enfim, mas é algo que acontece. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu estava lendo agora, há pouco tempo atrás, eu estava lendo algumas coisas a respeito da região metropolitana, e tem a ver com o que a gente está falando aqui, que o pessoal que foi atingido, ele não está acostumado ou a como fazer pós uma enchente, né? Por exemplo, aquele pessoal ali da Matias, Rio Branco, Sarandi, que tem toda essa questão, o que vai ser descartado, como vai ser descartado, o que isso vai gerar, né? É um pessoal que não, até então, não tinha passado por um evento dessa magnitude, o que sempre é ruim, né? Ressalto isso. Enfim, então eu só queria pontuar o quanto isso, né, para quem está sendo atingido agora pela primeira vez por uma enchente dessa magnitude, que é o pessoal da região metropolitana, talvez o quanto seja dificultoso se recuperar, né?
repito, o que acontece em Rolante, em hipótese alguma, não estou minimizando o que acontece em Rolante, mas a população ali, de certa forma, já aprendeu a duras penas como lidar com isso e até se precaver, de alguma forma, porque é uma coisa que é mais recorrente acontecer ali em Rolante. E depois disso, o Luciano ergueu a mão de novo. Não sei se quer complementar alguma coisa, Marco. Não, mas isso, a gente vai ter que... É que agora essa população, todos nós, né, Carlos, a gente vai ter que começar a se acostumar. Esse é o novo normal, né? Tudo indica que isso vai ser recorrente. Até, assim, tem um ponto que eu acho que é bem legal de entender que, por exemplo, a gente colocou a população do Matias Velho ali de Canoas. A população não sabe o que fazer. Deveria ter sido preparado, né? Porque a gente sabe que os estudos anteriores indicavam que é uma área sujeita à inundação. Então, o poder público deveria ter ensinado ou mostrado, tem esse risco, então vamos se preparar para isso. Há um tempo atrás, a semana passada, eu estava fazendo uma aula desse assunto também, e eu queria mostrar o Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul, que é feito pelo órgão, é feito pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, é muito bom, e tem lá uma parte que fala da recorrência de desastres naturais no Rio Grande do Sul. E o levantamento é de 2003, começou em 2013. Então, qual é que é a lógica? Tipo, se sabe que o Rio Grande do Sul é um estado recorde em desastres naturais. Escorregamento de massa, enchentes, inundações. E mesmo assim, e aí eu não pude fazer essa aula, não pude mostrar aquele atlas, porque o servidor do estado estava fora de operação por conta das enchentes em Porto Alegre, né? Meio irônico. E aí, se o estado sabe, se ele produz esses estudos, ele tem esse levantamento, ele tem a obrigação de fazer esse aviso, de preparar a população, e não faz. E a gente entra na discussão de novo. Talvez seja uma população de baixa renda, talvez não haja, né, interesse político nisso, e a gente já tem várias discussões a serem feitas. Pois não, Luciano? Mais ou menos o senhor já respondeu. Os governantes, eles têm os seus assessores diversos, especialistas, que assessoram, informam os governadores, presidente, prefeitos, para a melhor alternativa. Como tem a questão econômica, política e tal, eles não dão atenção. Será que agora, depois dessa catástrofe, na capital do estado, porque eu penso que se fosse numa cidade, uma ou outra cidade menor, não ia se dar importância nenhuma. Mas atingiu, é muito emblemático, o aeroporto internacional está embaixo d'água, a nível global, assim, nacional, né? Uma vergonha pro país, né? E será que agora realmente eles vão ter um olhar diferenciado, e essas pressões políticas, econômicas e tal, vai ficar de lado ou a gente está sendo muito inocente de pensar isso? Talvez a gente esteja sendo não inocente, Luciano, talvez otimista, né? Eu acho que essa é a ideia. E como eu te dizer, eu concordo contigo, eu acho que assim, o impacto foi tão grande, essa questão do aeroporto é muito emblemática. Olha a imagem do aeroporto Salgado Filho, tipo, tanto a parte do prédio quanto da pista debaixo d'água é emblemático demais, né? Isso está atingindo a economia do estado. Imagina, os caras não conseguem mais pousar ali, tem que ir para os aeroportos do interior, de Caxias, de Canoas e tal. Então, a ideia é que, nesse momento, a ideia que se tem é que, nesse momento, sim, essa classe política tem que estar ligada de que isso tem consequências. Só que, como a gente falou hoje de manhã, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente tem uma série de projetos no Congresso que afrouxam ainda mais as leis ambientais. Inclusive, algumas propostas por congressistas gaúchos, né? Seja no Senado ou na Câmara. Então, as coisas estavam acontecendo aqui e os caras estavam lá colocando mais medidas para enfraquecer ainda mais a questão ambiental. E aí entra, né, em função de uma expansão econômica, expansão do agronegócio, não sei o quê, mas tipo, a gente está numa situação muito caótica. E se essa galera, que é a classe política, não consegue entender
isso que eles fazem de reduzir a proteção ambiental gera uma série de impactos, cara, aí a gente está lascado mesmo, aí não tem como ser otimista, não, Luciano, aí é vontade de chorar e morrer. Eu não conheço Porto Alegre, mas muito bem. Mas os bairros nobres não foram afetados, né? A maioria não, porque eles estão na parte alta da cidade, o bairro Higienópolis, Moinhos de Vento, então eles estão... Porto Alegre tem um relevo bem irregular, né? Ele é uma cidade bem acidentada. Então, os bairros mais nobres ficam nas partes mais altas. Então, essa galera aí, quem alguém falou hoje de manhã, né? Enquanto tinha o pessoal sendo socorrido, que estava debaixo d'água, tinha gente no Parcão, que é um parque ali famoso de Porto Alegre, fazendo Cooper, vivendo a sua vida tranquilamente. Então, o Brasil não é para amador, nem dos ditados. Ô Marco, Chuchu. E outra coisa que ocorreu assim, bastante nessa, mais ou menos na linha de pergunta do Luciano, é que para gente que mora aqui na praia, em Torres também deve ter percebido, né? A gente percebeu que esse pessoal da região metropolitana que pôde vir, que tem casa na praia, que tem apartamento na praia, que tem condições de alugar um apartamento na praia, algum imóvel na praia, vieram em debandada para o litoral. Tanto é que aqui no litoral a gente teve, parece véspera de Ano Novo, parece Réveillon, a praia lotou, o pessoal, né, e quem veio para cá é quem podia, né, quem tinha condições, obviamente, né, quem não podia foram para os abrigos, né. Então, não sei como é que ficou em Torres, mas aqui Capão, Xangri-Lá, aqui, de modo geral, começou a faltar produto nos mercados, assim, claro, agora já conseguiram repor, mas a gente via que era muita gente chegando e os comércios não estavam preparados para tamanha demanda, exatamente. Então houve muito disso, né? Quem tem condições saiu de Porto Alegre, veio para o litoral, veio para sua casa no litoral, para o seu apartamento, enfim, né? O que faz gritar mais ainda a questão social, né? Quem pode, né, pega suas coisas e vai. E quem não pode? Quando o prefeito de Porto Alegre falou, né? Ele falou, não, o pessoal vai para suas casas no litoral. Tipo, como se todo mundo tivesse casa no litoral. Não, todo mundo tem suas casas. Eu tenho a minha casa em Porto Alegre, tenho a minha casa na praia, eu vou para a praia. Não é assim. A realidade da imensa maioria da população não é ter casa na praia e na capital. Então, assim, aquilo ali para mim foi meio que um deboche, assim, sabe? Em cima de quem estava sofrendo um impacto maior. Essa população de menor poder aquisitivo. Então, é complicado. Complicado. Gente, galerinha, olha só, ainda temos conosco aqui alguns colegas servidores. O Jesus está muito quieto. Eu queria uma presença um pouco mais acentuada de dias conosco, mas ele está, enfim, deve estar atendendo uns BO por aí. Mas, assim, vocês, estudantes que estão conosco aqui, vocês têm alguma pergunta para fazer para o Chuchu? Coloquei ele no chat, né? Jesus está escutando. Jesus é onipresente, né? Mas os estudantes, se vocês têm alguma pergunta, algum questionamento, enfim, podem deixar aqui no chat, tá? Ou levantar a mãozinha aí, fazer alguma pergunta, aproveitar o Chuchu, vamos explorar o Chuchu. E um ponto, assim, para quem está nessa peleia aí do estudo e tal, se preparando para as provas de vestibular e tal, é um assunto, de forma geral, que tem uma enorme possibilidade de aparecer, por exemplo, no vestibular da Federal do Rio Grande do Sul. Então, a URGS, ela certamente vai cobrar esses elementos relacionados ao que aconteceu. Não só na prova de geografia, porque tem, sim, a questão geográfica, a questão do relevo, que nem o Luciano comentou antes, do estado, as bacias hidrográficas atingidas, a questão do Guaíba, mas tu pode pegar questões na parte de biologia, em função das doenças que a gente mencionou antes, né? Pode ter a questão histórica, em função já da enchente de 41, todo o processo de construção, debates históricos, enfim, tu tem uma série de assuntos que podem ser abordados em várias outras questões, em várias outras disciplinas. Não se restringe só a geografia, né? E isso é muito importante. Até tem matemática, né, Carlos, com a questão de, sei lá, pega um gráfico lá do escoamento, da velocidade de escoamento do Guaíba, faz o gancho com isso, tu tem uma questão de matemática vinculada a isso. Então, para quem está na preparação para a URGS, por exemplo, sobretudo para a URGS, entender esse contexto geral, esse contexto macro dos eventos, é importante, sim, porque, assim,
dou aula em pré-vestibular já faz... Eu dou aula há 24 anos, eu dou aula em pré-vestibular há 24 anos. E, né, vai aparecer. Tá? Já é um aviso, é um presságio. Então tá. Eu estou vendo lá na frente. A gente tinha mania disso, de prever as questões, né, Marcos? E acertava, né? Uma vez eu previ as 25 questões de física da URGS e acertei 24. Tá bom, né? Não exagera. Foi. Gente, então assim, ó, Chuchu está aí conosco ainda, a gente já está se encaminhando para o final, então se alguém quer trazer alguma contribuição, faça agora, ou cale-se. Não, essa fala de Jesus. Fale agora, tá? Tem uma coisa... A Ana Lourdes está perguntando se tem alguma chance desse assunto ser abordado não só no vestibular, como no Enem desse ano. No Enem desse ano, dificilmente, né, Chuchu? Porque as questões do Enem, os itens do Enem, Ana Lourdes, eles são pinçados, eles são retirados de um banco de dados que o MEC tem. Então, tipo, talvez o ano que vem, ou não sei se esse ano daria tempo, né, Chuchu? Eu acho que é pouco provável, porque assim, essa questão tem que ser feita, tem que ver... Tem que ser testada, né? Então, isso demanda bastante tempo. Então, apesar da prova ser só lá em novembro, é pouco provável. Mas, na Lore, né, eu não descartaria, né? Mas eu acho pouco provável. Ou alguma coisa, talvez no tema da redação, alguma coisa relacionada com isso, não sei, é muito amplo, na verdade. É pouco provável. É mais fácil encontrar uma questão assim nos vestibulares, isso com certeza. No Enem, eu acho que se aparecer, vai ser muito mais no Enem de 2025 que no Enem de 2024. A Caiane complementou ali minha frase, eu não tinha lido o que ela botou no chat, mas tem a questão da redação, né? Redação sempre aí pegando temas bastante transversais, enfim, e por que não talvez estar associado, enfim. A redação já é mais tranquila, né? Porque, assim, por exemplo, mesmo para o Enem, trabalhar essa questão da segregação, da questão dos locados ambientais, climáticos. Então, para a redação, você busca ali o assunto, tá? Mas apresenta alguns argumentos iniciais e depois mais fácil. Não tem que ter um teste de questão que nem o resto. Tanto para o Enem quanto para a URGS. Então, na redação também. Ter um bom argumento de como mitigar as ações, da questão social, da questão ambiental, é fundamental. Sim. Ô Chuchu, eu sei que a gente já está se encaminhando para o final, mas assim, uma coisa que passou, e acho que a gente não comentou muito, mas assim, durante todo esse evento climático que teve agora, e ainda está tendo, né, enfim, na região metropolitana, e a gente viu, e acho que todos aqui acabaram vendo, que hoje em dia, quando a gente recebe uma informação, né, principalmente por grupos de WhatsApp, a gente, de cara, assim, tem que, tipo, tá, mas será que é mesmo? E parece assim que a gente tem que checar se aquilo é verdade, porque hoje em dia parece que fake news virou algo tão recorrente que às vezes eu tenho a sensação, quando eu recebo uma informação impactante, tipo, eu já fico, não, pera, vou ver a veracidade disso, porque parece assim que fake news vieram para ficar, né? E como isso atrapalha, né? Inclusive num evento triste como esse, né? A gente viu muitas notícias falsas divulgando enfim, não sei se tu quer tecer algumas palavras sobre isso. Mas não vieram para ficar, elas já estão aí, né? E a ideia é essa, muitas vezes usar esses eventos que acontecem, catastróficos, e acho que esse no Rio Grande do Sul ele veio muito a calhar para gerar engajamento em rede social. Então tem uma galera que realmente veio, nem é daqui, veio para o Rio Grande do Sul para fazer vídeo, colocar, gerar engajamento, e a fake news, ela tem a capacidade de gerar engajamento, porque ela é feita para isso, né? Ela é feita para despertar uma emoção, gerar um ódio, um rancor, um sentimento de empatia ou antipatia, que é o que gera engajamento, é o que faz transmitir a informação, propagar, curtir na rede social aquela postagem e tal. Então, a galera veio para cá para isso, para aparecer na internet, manter seus seguidores, ganhar engajamento, monetizar vídeo, né? E, infelizmente, é uma dura realidade que a gente vê em plena tragédia.
uma galera propagando que acha que tem que propagar um monte de informação falsa, com montagem, pegando vídeo antigo, informação de... Pô, teve aquela das vacas sendo afogadas na enxurrada. Era um vídeo do troço no México de anos atrás. Os caras colocaram que era agora no Rio Grande do Sul, ninguém estava fazendo nada para salvar o gado. Tipo, é para gerar engajamento, sabe? É para gerar, despertar o sentimento de que horror, e tu propaga que triste. Então tá, Chuchu, certo? se ninguém tem mais nenhuma pergunta,